Fala pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo na paz? Como é que vocês estão? Estão um tempinho aí sem gravar alguns vídeos. Eu tô fazendo muito teste, eu tô de fato aí muito motivado a tentar colocar aqui no meu notebook uma versão de Android que seja funcional. E nessa minha saga, nessa minha busca, eu acabei me deparando aí com o FideOS e estava realmente muito animado, esperançoso que desse certo algumas coisas que eu estava planejando aqui, mas não tem sido isso que tem acontecido, né? Tenho assistido muitos vídeos aí do Xerife Tech, que é talvez um dos poucos que façam esse tipo de conteúdo, trazendo sempre distribuições novas, né, ISOs novas e tal. Então eu tenho feito alguns testes aqui, alguns estão bem promissores, outros nem tanto. Mas também não adianta eu testar aqui, porque a minha ideia é colocar num outro notebook da minha mãe lá, um notebook bem simples, para poder rodar Android. Por que eu acho que muitos de nós temos essa ideia e temos essa vontade? Principalmente no caso da minha mãe, por exemplo, que já é uma senhora, né? Então ela tem muito mais familiaridade em usar o Android, né? Para ela é muito mais comum o uso de celular e tudo mais. Então eu tenho buscado, tenho procurado colocar ali um sistema no qual ela se sinta mais familiarizada. Ela conhece o Windows, já usou durante bastante tempo, mas tem muito mais familiaridade com o Android, né? Então isso facilita muito o uso no dia a dia e ademais também as aplicações são muito mais leves, né? Eu tenho muitos jogos que a gente já conhece, já joga no dia a dia, então a gente já está com o celular a todo momento. Usar o sistema também no PC, também no nosso notebook, enfim, desktop, seja onde for, seria uma ideia sensacional, né? Muito bacana. Então eu conheci esse sistema, fiz vários vídeos aqui no canal dele, mostrei aqui ele no canal para vocês várias vezes. Então assim, de maneira nenhuma esse vídeo é para dizer que o FideOS é ruim ou para criticar o FideOS, longe disso. Eu até tinha pensado, né, em manter ele aqui em Dual Boot, mas vou desistir, não vou seguir no projeto, porque para mim não tem me atendido. Por que isso? Não, como eu estava falando, não tem nada a ver com o sistema ser ruim, com o sistema ter falhas, nada disso. Ele tem sim seus pontos negativos, a gente vai falar sobre isso já já, mas não é por causa das pequenas falhas que ele tem ou por causa de algumas pequenas coisas que eu notei no sistema que eu estou deixando. É porque, para mim, na questão de produtividade, na questão do dia a dia ali, das tarefas e tudo mais, se mostrou um sistema que não tem conseguido me suprir, tá? Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Eu uso aqui para editar os vídeos o Filmora, uso o OBS para gravar a tela. E aqui no FideOS não tem Filmora, porque não tem para Linux, e o OBS não tem também pro FideOS, ou seja, pro Chrome OS, que é a base do sistema FideOS. Tá? Já falei sobre isso várias vezes. Então acaba que embola um pouco as coisas, porque para você conseguir instalar o OBS aqui no Fide, no Chrome OS, você teria que, no caso, habilitar lá o container Linux. E na loja de aplicativos do Linux, aqui no caso, né, que seria a própria loja aí do Debian, né, dos aplicativos do Debian, até abrir errado aqui, abrir a parte de arquivos. Não tem o OBS, ou melhor, tem o OBS, eu instalei, mas eu não consegui usar, tá? Essa loja aqui de aplicativos, que eu não me lembro agora, se é do FlatHub, desculpe, tá? É do Flatpak lá, aquela lojinha bem básica que já vem nas distribuições Linux mais simples. Tem as lojas melhoradas, como a do Deepin, a do Mint, e por aí vai, mas essa loja é a básica lá do FlatHub. Instalei o OBS por aqui, ele não abre, ele simplesmente não abre, então o que eu tive que fazer? Tive que instalar aqueles flats, né? Aqueles snaps, melhor dizendo, que são umas espécies de, como se fosse no Windows, aqueles aplicativos portables, né? Ele abre, mas aí você já tem que usar linha de comando, enfim, já é um pouco mais trabalhoso, mas funciona. O OBS nesse sentido funciona, que são os chamados flat, não, ai meu Deus, eu esqueci agora, acabei de falar, mas é como se fossem os portables, né? Eles não funcionam no sistema Linux normal. Você tem que ir lá, abrir uma linha de comando, snaps, né? Você tem que ir lá, digitar o comando, papapá, então é um processo um pouco mais chatinho, mas funciona, mas é desse jeito. Então assim, e também essa questão do explorador de arquivos ser muito embolado, né? Tá aqui no meu outro monitor, já tinha falado sobre isso da outra vez, essa árvore aqui do Explorer, do FideOS, eu achei um pouco embolada, essa ideia, no meu caso aqui, lembrando que está em Dual Boot, tá? Talvez quem vai instalar o FideOS em uma máquina única, aí num notebook ou num desktop, melhor dizendo, num HD inteiro, talvez não tenha tanto problema com isso. Mas para mim que estava usando aqui em Dual Boot, os arquivos se embolam muito aqui nessa árvore, aqui no Explorer, né? Eles se embolam muito, ficam muito misturados, muito embolados, porque você tem que reservar um espaço para o Linux, para o container Linux, né? Para o Debian, vamos dizer assim. Você tem que reservar um espaço para o Android e mais o espaço do Windows, né?
Não estou nem dizendo de reservar, lógico que se você tiver um HD você já vai separar as partições. Estou dizendo mesmo a questão de ficar embolado ali no Explorer, né? Não é muito bem dividido, por mais que você venha aqui e organize por lista ou por miniatura, não curti isso. Aqui nesse canto os arquivos ficam muito embolados. Outra coisa também que eu já tinha falado que é um pouco chato, que para mim faz toda a diferença, pode parecer uma bobeira, mas para mim faz diferença, é a questão de você não ter atalhos aqui na área de trabalho, né? Então assim, isso dificulta um pouco. A segunda para mim, assim, ou terceira, já até perdi a conta aqui, mas essa questão do menu iniciar também, ele não fica suspenso. O ideal seria que quando você clicasse, na minha opinião, tá, gente? Aqui lembrando, é só a minha opinião. Eu tô colocando alguns pontos negativos que eu não gostei do sistema. Então, quando clica aqui no menu iniciar, ele sobe assim, né? Para mim, ele já teria que subir, é realmente como se fosse um menu iniciar. Tudo isso num dia de trabalho, você fala assim, ah, isso é bobeira. Mas num dia de trabalho onde você tem prioridades ali, você tem que priorizar, melhor dizendo, algumas aplicações, você tem que priorizar o tempo, tudo isso agiliza, tudo isso facilita. Então acaba sendo realmente um pouco de dificuldade. Você tem que subir esse menu, aí você tem que procurar aqui onde está a aplicação que você quer e tal, dar uma embolada, tá? Tudo isso são coisas, como eu falei, de adaptação. Eu estava até me adaptando bem, estava indo tudo bem, mas essa questão dele não abrir também as aplicações. Fiz teste, vou deixar aqui o link no comentário fixado e na descrição. Fiz testes de jogos no FidoOS. Alguns não rodaram. Eu tive feedback de algumas pessoas que instalaram o Call of Duty, instalaram outros jogos, funcionou. Então tem essa questão sistêmica, tá? Como eu estava falando, o FidoOS, ele é a base dele, né? O kernel dele é o Chrome OS, que é o Linux Gentoo. Esse Chrome OS, ele foi desenvolvido, foi desenhado para os Chromebooks. Então, assim, o que a gente está fazendo aqui, entre aspas, não deixa de ser uma gambiarra, né? A gente está instalando o Chromebook, que seria para aqueles notebooks exclusivos do Google, né? Da parceria que a Google tem lá com a Samsung, com a Dell e sei lá mais quem, seria para esses notebooks. Então, esse, inclusive, é um outro também dificultador, porque tem alguns atalhos, algumas teclas aqui que você precisa colocar aqui no sistema que não tem nos nossos notebooks convencionais, que não são Chromebooks, né? Tem várias e várias teclas de atalho que facilitam esse uso que eu estou falando para vocês e que não tem aqui no meu notebook da Dell, por exemplo, né? Lembrando que o meu notebook não é um Chromebook, é um notebook da Dell rodando FidoOS. Então, assim, essas complicações durante o uso do dia a dia de trabalho acaba assim complicando, acaba assim deixando as coisas um pouco mais complicadas, tá? A questão do Windows, como eu estava falando para vocês, algumas aplicações aqui elas não abrem do Windows. Eu testei aqui o Play on Linux, testei o Wine, testei várias formas aqui de tentar rodar o Windows aqui dentro. Eu sei que parece até vamos dizer assim, uma tolice, né? Se eu estou usando o Linux, se eu estou tentando migrar para o FIDE, por que eu vou querer ficar usando o Windows? Justamente por essa questão de eu querer pelo menos tentar abrir aqui, tentar fazer funcionar o Filmora. Se eu conseguisse fazer isso, já seria aí 90% do caminho. Eu sei que existem milhares de outros aplicativos aí de edição de vídeo, tem o Olive, tem o DaVinci Resolve, tem outros tantos aí, né? Agora eu não me recordo agora, mas tem outros exemplos maravilhosos aí de aplicativos, mas é aquilo, você se adaptar, a edição do Filmora, dependendo, óbvio, do vídeo e tal, eu faço em instantes, né? Já sei onde está os atalhos, já sei onde está tudo, e ainda tem a questão do peso dessas aplicações, né? Um DaVinci Resolve da vida não vai rodar em qualquer notebook, né? E os outros são muito limitados, são muito simples, então para mim o Filmora seria aí a base de tudo. Eu até recebi um e-mail, não sei se foi de um inscrito ou de alguém, eu evitei de clicar porque tá uma onda de hacker aí de ficar catando o canal dos outros, mas era alguma coisa referente ao Filmora. Depois eu vou olhar no e-mail com calma lá para ver se não tiver link nem nada, eu vou ver o que está escrito. Mas era uma orientação de como instalar o Filmora por aqui. Mas de toda forma, não deixa de ser uma gambiarra, não funciona legal, tá? Eu vou deixar aqui o vídeo dos testes que eu fiz do Windows, não consegui fazer rodar nada, não é legal. Esse também é um outro ponto que eu anotei aqui para comentar com vocês. O Container Linux abre pesado aqui sim, tudo bem, eu já falei que o meu notebook não é top de linha, ele é um 5440, né? É 6440 da Dell, ele é um Core i5 Pro, se eu não me engano é de sexta geração, tem 8 GB de RAM e eu tô com SSD original da Kingston. Então assim, também não é nenhum cacareco, não é nenhuma máquina velha, ele abre de boa, então ele abre, eu instalei o Citra, ele abre as aplicações de boa. O próprio Chrome que está rodando aqui é um Chrome que eu instalei
por dentro do Linux, usando lá o container, o Color Paint, que é uma aplicação que facilita aqui no dia a dia para mim editar algumas imagens e tudo mais, eles abrem de boa. O Citra tá rodando, o Play on Linux, o Color Paint, abrem de boa. Lógico, como eu tô falando para vocês, tem um certo delayzinho, porque é um container, ele tá entre aspas ali emulando e tudo mais, mas eu sinto um pouco de peso sim, tá? Um outro ponto também que eu não curti muito é a questão dos vídeos e a questão de áudio. Eu estou usando esse monitor aqui que eu adquiri recentemente, na verdade minha mãe me doou, e ele no HDMI, se eu já ligar o HDMI plugado nele ali, o FideOS reconhece, transfere a imagem e sai o áudio aqui no monitor TV. Se eu por um acaso tiver desplugado, tiver usado esse monitor para um outro teste, uma outra coisa, e ligar ele no meu notebook, o Fide não consegue jogar a imagem automaticamente igual é no Windows. Ele não detecta, nem muito menos sai áudio, nem nada, fica a tela preta. Então, assim, é uma questão que tem a ver, a questão de drivers, né? Como eu falei, é fácil para Google e para as outras empresas que usam aí o Chrome OS original desenhar e mapear o sistema, porque você sabe em que hardware vai funcionar, né? Então, assim, fica complicado porque o FideOS a gente está adaptando para rodar em qualquer notebook, em qualquer desktop. Então, você tem uma série de drivers, uma série de APIs e outras coisas que podem funcionar para uns, podem não funcionar para outros. Para isso que tem lá no início da configuração do Fide, quando você vai baixar, tem lá as ISOs para tal geração de processador, para processador Intel, para processador com placa gráfica da AMD. Então tem várias opções, você tem que seguir a risca ali para você não ter nenhum tipo de problema. Isso pode realmente te atrapalhar aí, atrapalhar o teu uso do FideOS nessa questão. Então achei sim um pouco pesado o container Linux aqui. Não é pesado no sentido de não funcionar, mas ele dá umas engasgadas. Eu estava falando do vídeo, acabou que eu esqueci. Então o Chrome tem muita dificuldade para renderizar alguns vídeos do YouTube, demora para carregar. Se eu abrir muitas abas do Chrome, ele consome um disco absurdo. Eu sei que isso é normal, né? O Chrome é um comedor de memória e de disco, mas é um consumo absurdo, tá? Tem vezes que trava, eu tenho que fechar o Chrome, abrir de novo. Então não estou dizendo novamente, não estou dizendo que isso é culpa do Fide. Aqui no meu notebook, aqui no meu hardware, não sei se tem alguma questão que não está otimizada, não está funcionando bem. Recebi várias perguntas, continuo recebendo nos vídeos de instalação de pessoas também que estão com esse problema, tela preta, ou não sai áudio, ou o Bluetooth não funciona. Então é aquilo que eu estou falando para vocês. Como a gente está lidando com diversos hardwares diferentes, não dá para a gente falar, é isso, é aquilo. Não tem como eu ajudar você. Eu estou usando um Dell, de repente você está usando um HP, um Lenovo, são vários hardwares diferentes, não tem como a gente chegar num consenso, então tem que ir testando. Como eu falei para vocês, tem esse bug aqui. Se eu tirar o HDMI e plugar de novo, às vezes funciona, às vezes não, tá? Pode ser que eu teste aqui e funcione, às vezes não sai áudio, então ele fica intermitente, né? Vou até testar aqui, vamos ver se vai acontecer isso. Vou soltar o HDMI ali, soltei. Aí às vezes quando eu plugava aqui de volta, ó, pluguei. Vamos ver se vai. Não foi. Foi. Tá? Mas aí às vezes vai, mas não sai áudio. Às vezes não vai. Então fica nessa interpolação assim. Então é uma coisa um pouco chata que acaba atrasando muito aí o meu dia a dia, a minha produtividade. Esse é um ponto também que eu queria falar com vocês. A bagunça no Explorer eu já comentei. A bagunça das partições também. Por vezes eu tinha deixado aqui uma partição. Deixa eu ver se vocês vão enxergar. Deixa eu tentar chegar um pouco mais perto aqui. Eu tinha deixado uma partição aqui do Windows. O meu disco é esse aqui, ó. Kingston tá aqui embaixo. Eu tinha deixado uma partição aqui separada. Eu habilitei aqui para poder enxergar. E eu botei até aqui uma pasta. Essa aqui é o Windows, tá? É a partição onde está instalado o Windows. Aí eu criei uma pasta aqui chamada Transfifide, que seria transferências Fide. Então quando eu estou usando o Windows lá, vamos supor, editei o meu vídeo, terminei de editar o vídeo no Filmora e tal, e quero upar, quero fazer as coisas já pelo Fide, né? Aí eu vinha aqui, botava nessa pasta e capturava aqui o que eu tinha feito no Windows. Fotos, enfim, qualquer outra coisa de trabalho que eu produzi lá no Windows, eu passava para o Fide porque eu gostava de testar o sistema, fazer upload pelo Fide, editar o Canva pelo Fide, essas coisas assim. Chegou um determinado momento que eu não conseguia mais manipular essa pasta, começou a dar erro, tá? Agora, por exemplo, está funcionando. Eu consigo vir aqui e criar uma pasta, tá? Consigo excluir, consigo editar, mas do nada tem hora que parece que ele perde essa autorização, essa permissão, e eu não consigo fazer mais nada nessa pasta. Aí eu tenho que reiniciar o equipamento, tá? Então são detalhes, são coisas que acabam atrapalhando. O que eu acho interessante, se você puder fazer, se essa for a sua real intenção, aí talvez compense você usar o Fide como sistema operacional principal.
esse negócio de dual boot complica sim, porque o chato do dual boot, quem segue aí o canal do Diolinux sabe disso. O chato do dual boot é que você nunca desmama do Windows, você nunca deixa realmente de lado o Windows, justamente pela facilidade. E eu acabei cedendo realmente a isso, não tem como eu negar essa facilidade, essa praticidade do Windows, tá? E eu não vou nem dizer que eu estou arrependido. Eu tenho testado algumas coisas da loja de aplicativos do Windows e tenho me surpreendido, cara. Lá com a Marketplace lá deles, né? Esqueci o nome agora, Windows Store, enfim. Aquela lojinha de aplicativos do Windows 10 tem bastante coisa ali. Talvez a gente nunca tenha parado para conhecer. Tem jogos legais, tem muitas aplicações boas, tá? Tem muitas aplicações ali interessantes, a Pluto TV, muita coisa legal ali também, que vale a pena a gente dar uma olhada. Eu vou fazer um vídeo separado sobre isso, tá? Mas é sim uma coisa chata, na minha opinião, se você estiver pensando em usar Dual Boot, porque você vai começar a notar esses problemas no FideOS. Aí você fala, depois eu uso o Fide. Aí você vai começar a ficar sempre, quando começar a carregar o Dual Boot, você sempre vai optar a começar a usar o Windows. E aí quando você vê, vai acontecer igual aconteceu comigo, você vai meio se desiludir ali com o sistema. Então o ideal, se você puder, óbvio, se você realmente estiver interessado, migra totalmente para o FideOS, instala ele no disco inteiro e se force, aí vai se forçando a usar o sistema. Ou se você tiver um notebook separado, um desktop, deixar só para isso. Tá? Então esse é um ponto. Porque aí você fala assim, por que você não faz isso? Não faço porque não tem como. Como eu falei para vocês, as aplicações que eu necessito não tem no Windows. Desculpe, não tem no Gentoo aqui no Chrome OS e nem no Linux. Então fica complicado, né? No caso, qual a aplicação que me atenderia parecido com o Filmora, que valeria até a pena eu entrar num curso, eu me especializar para aprender, porque realmente é uma aplicação estupenda, maravilhosa. O DaVinci Resolve, mas o DaVinci Resolve é pesado no meu notebook. Eu até testei aqui, não consegui. Ele abriu, mas ficou pedindo uma questão de driver da Intel, eu desabilitei lá, enfim, não rolou, não consegui. Fiquei uma noite inteira aqui tentando ver o que é. E disseram, desinstala esse, instala uma versão anterior. Fiz isso, não rolou. Ele pedia para desativar as propriedades gráficas lá da placa da Intel, desativava e nada, não ia, não funcionou. Então, para mim, não é uma questão de migra. Se eu migrar totalmente, eu vou perder as minhas ferramentas, não vou conseguir trabalhar, não vou conseguir produzir, tá? A questão do Office também é uma questão que ajuda bastante. Aqui na questão do Office eu não senti tanta necessidade, porque como tem aqui as aplicações do Office Mobile, para mim tá de bom tamanho, para o que eu faço, né? Eu só mando alguns e-mails, respondo, tenho Teams aí que eu entro em reuniões, e alguma coisinha básica do Word e Excel, bem básico mesmo, me atendeu bem. Então, mas se você vai passar, se você usa realmente o sistema da Microsoft, o Office, você vai notar sim muita diferença. Tem o WPS, tem o LibreOffice, tem outras excelentes alternativas no Linux, mas você vai sentir um pouco de dificuldade, mas vai conseguir se adaptar, tá? O que mais que eu tinha marcado aqui? As aplicações, como eu estava falando para vocês, do Android. Gente, assim, eu já assisti várias opiniões, fóruns, o próprio Diolinux é um canal que eu consumo quase que diariamente, e é unânime essa questão que o Android ainda não está otimizado para rodar em desktop, notebook, né? Para rodar em PC de uma maneira geral. Não está otimizado. Não, o Fide não é a solução, o Phoenix OS não é a solução, enfim, nenhuma Prime OS, nenhuma dessas opções são a solução para rodar Android. Por quê? Em resumo, não sou especialista, estou passando o que eu entendi. Em resumo, o Android, embora o Android seja Linux, muitas pessoas não entendem isso, o Android é Linux, tanto que está integrado aqui no sistema do Fide, rodando nativamente, não é um emulador, que muita gente não entendeu é isso, o Fide ele não emula, o Chrome OS não emula o Android. Tá? Não é container, é nativo. As aplicações Android são nativas rodando junto com o Gentoo, com o Chrome OS. O único momento em que entra um container aqui em ação é no Linux. Tá? Eu já ouvi algumas opiniões contrárias, eu respeito, mas o que eu estudei é que o FideOS roda o Android nativamente, mas ainda não é a solução para tudo, ainda não está otimizado. Por essa questão do Android ser um sistema um pouco mais complexo, desenvolvido totalmente ali para o touchscreen, para os hardwares dos telefones, processador, enfim, toda essa chipset, tudo isso, GPU, né, são coisas desenvolvidas para o mobile, para o universo mobile. Você ainda tem a questão dos diversos drivers e máquinas que a gente vai tentar rodar o Android, melhor dizendo, né? Então você não tem como adaptar para o HP, para Dell, para Lenovo, para um monte de coisa, então fica assim como eu falei. Por exemplo, teve gente
que no meu caso aqui, o Call of Duty não tá rolando, né? Tem vídeo na descrição lá, vou deixar aqui para vocês, eu testando alguns jogos, ele começa a abrir, até às vezes carrega o jogo ali, a tela inicial, depois fecha. Olha lá, foi o que aconteceu. E teve gente me relatando, o meu notebook é tal, numa configuração até inferior à minha e supostamente a pessoa disse que rodou de boa. Então assim, não dá pra gente bater o martelo, dizer assim, é isso, não dá. Você tem que testar no seu equipamento aí, no seu desktop, no seu PC, e ver se vai te atender ou se não vai. Eu estou colocando aqui, não é a questão do sistema ser ruim ou ser bom, ele é ótimo, ele é excelente. Só que para mim, no meu dia a dia, eu não estou preparado, não dá para me abandonar a produtividade, a celeridade, a praticidade do Windows e migrar diretamente para o FAID. Eu estou pensando no futuro em pegar um notebook mais velhinho, mais caidinho e deixar aqui. Mas, como eu falei, eu estava nesse raciocínio, acabou que eu me desconectei. As aplicações Android não estão muito otimizadas. Tá? Algumas aplicações básicas, Pluto TV, PDF, Google Chrome, Instagram, essas aplicações gigantes, coisas assim já renomadas, até roda de boa, abre de tranquilo aqui. Agora alguns jogos, algumas outras aplicações não estão otimizadas, tá? Por exemplo, o FIFA. O FIFA rolou aqui de boa, abriu, deu para jogar, deu para brincar, só que você não consegue mapear os controles. O FIFA originalmente não dá para você jogar com controle. Você teria que usar ali o Octopus ou o Mantis, qualquer programa desse daí para você fazer o mapeamento. Para mim aqui não rolou. O Mantis, quando eu vou aqui na Google Play, aqui na Play Store, o Mantis nem aparece para mim baixar. Eu teria que baixar ele por fora da Play Store, pegar um APK desse aí da vida. E o Octopus, que foi o único que eu consegui instalar, não carrega o jogo, né? Mostrei sobre isso lá no vídeo de teste que eu fiz dos jogos Android. Então assim, esses são os jogos mais tops. O único que funcionou aqui de boa foi o Free Fire, tá? Mas também o Octopus não conseguiu abrir ele para poder mapear o controle. Então acaba ficando sem uso. Para mim, novamente estou falando, pode ser que no seu hardware, no seu notebook ou desktop, funcione e vai te atender, tá? Mas é notório que em um determinado momento, algumas dessas coisas que eu coloquei aqui, que eu falei aqui para vocês, vai te atrapalhar, tá? O container pesado, não abrir aplicações Windows, ele não está ainda otimizado para poder abrir um container, emular o Windows. O Explorer é um pouco bagunçado, as partições que às vezes perdem a comunicação, mas o que eu tinha falado, e ele foi desenhado exclusivamente, o Chrome OS, né, o FAID OS, que é a Chrome OS, foi desenhada ali exclusivamente para rodar nesses Chromebooks. Então muitos atalhos, muitas coisas que você teria nesses notebooks, talvez você não consiga funcionar no seu. O que eu estou querendo dizer com isso? Ctrl não sei o que, Alt não sei mais o que, atalhos, teclas que facilitam o uso do dia a dia. Porque o Chrome OS foi desenhado para que você não use propriamente coisas instaladas. A base do Chrome OS é nuvem, né? Ser um sistema mais purista possível, mais simples possível. Tanto que a loja de aplicativos proprietária aqui do FaiDOS, a loja que vem aqui no Chrome OS, a Store, é muito fraca, não tem nada. O que tem aqui são extensões para o Google Chrome. Você tem uma ou outra aplicação boa ali, mas o resto é tudo... Né? Tem o Telegram, tem alguma coisa ali que funciona no sistema, mas o resto são tudo extensões para o Chrome. Né? Então eu até fiz esse teste, já adianto a vocês que funcionou. Eu pensei que não ia funcionar, eu desconectei ali da rede e tentei logar com a minha conta Google. Logou, não sei se fica em cache, eu pensei que talvez nem fosse funcionar. Esse também seria um outro ponto negativo, tá? Mas em síntese, aí, em resumo, você vai sim precisar da internet a todo momento. Muitas dessas coisas, muitas dessas aplicações precisam estar conectadas à internet. Né? Precisa até, em alguns casos, para você conseguir logar para poder desbloquear a sua conta. Aqui a minha foi de boa. Desconectei a internet e consegui logar ali na minha conta Google. Então, assim, são esses pontos que eu queria colocar para vocês. Você tem que pesar, ver se vai valer a pena, ver se o jogo que você está pensando em instalar vai rodar. Não migre de uma vez, antes de você migrar, instalar no seu equipamento. Tem aquela opção lá para você fazer o teste, você consegue testar o FaiDOS aí antes de instalar na sua máquina. Então testa, dá uma validada. Tá? Muita coisa aqui para mim rolou, outras coisas não rolaram. O RetroArch, por exemplo, já tem para Windows, roda muito bem também. Tem até aplicações aí nativas do próprio Windows que reconhecem o RetroArch, a questão de núcleos e tudo mais. Tá? Aqui ele deu umas travadas às vezes na hora de sair, agora até que tá de boa. Tá? O Chromium, não consegui me adaptar. O Chromium é um navegador que para mim não está muito otimizado ainda, né? Serve como isso, serve como a base pro Google Chrome, mas eu acho ele meio capenga, meio pelado de algumas coisas. Não consegui colocar em português, fui lá nas configurações, mexi tudo e tal,
não consegui colocar. Não chega a ser nossa, que coisa impossível de usar, mas é chato, porque dificulta ali um pouco. Então assim, é o que eu estou falando. Se o teu foco é produtividade, se você usa o seu desktop, notebook para trabalho, para coisas do dia a dia, talvez seja interessante você permanecer no Windows. Ah, eu quero muito o Android, quero um jogo que só tem no Android, quero testar e tal. Mete aí um FideOS, roda ele pelo pendrive e tenta instalar o seu jogo, tenta testar para ver se o seu jogo vai abrir, tá? E mesmo se abrir, tem essas questões que eu falei para você. Se for um jogo que rode no controle USB, controle Bluetooth, ótimo, maravilha. Mostrei isso no vídeo lá de teste de jogos. Tem muitos jogos ainda para testar, mas ali eu testei os jogos assim mais aclamados, os mais comentados, que é Free Fire, COD, FIFA, né, e alguns outros ali que eu mostrei. Então assim, funciona de boa. O Bluetooth aqui para mim muito bom, tá? Não tive problema nenhum, tanto fone de ouvido, controle, a minha placa Wi-Fi também detectou de boa, não tive problema com isso, mas já tive relatos de pessoas me falando: ah, não detectou meu Bluetooth, não detectou o meu monitor, o meu Wi-Fi. Então assim, é uma coisa que vocês têm que levar em consideração. Novamente, não é culpa do FIDE, tá? É, vamos dizer assim, um problema do hardware, né? Uma questão de hardware. Não tem como os desenvolvedores do FideOS botar na biblioteca ali todos os drivers de todos os equipamentos. Tem os drivers genéricos que eles colocam lá e tem os drivers específicos de cada equipamento, tá bom? Então espero que com isso eu tenha elucidado aí algumas dúvidas de vocês. Deixem aí nos comentários o que você achou, se você usa o Fide, qual é a sua experiência, coisas que de repente no futuro, se no futuro eu vier instalar ele novamente, coisas que são legais, que podem acrescentar, tá? Mas nos testes que eu fiz aqui, tanto do Fênix quanto do Prime OS, para mim tem me atendido melhor, né? São distribuições que só rodam Android, né? São distribuições aí que só rodam Android, tanto do pendrive quanto instalando na máquina direto, e para mim tá de bom tamanho, tá? Desde o início, a minha maior curiosidade em instalar o FideOS era realmente para rodar aplicações do Android. Se eu quisesse um Linux, eu instalaria o Debian, instalaria o Ubuntu, instalaria qualquer outra distro, como já usei no passado. E se eu quisesse usar o Chrome OS, o Chrome, só o Fide, só o Chrome mesmo, eu compraria um Chromebook, ou enfim, não instalaria nada. Tem outras versões aí do Chrome OS, mas não, a minha real intenção era poder instalar algumas coisas de Android, e mesmo assim ainda não está 100% otimizada, ainda não está 100% legal. Tem muita coisa para melhorar ainda. Mas assim, no geral, no FideOS, no geral, na proposta do sistema, naquilo que ele se propõe, eu daria aí no mínimo uma nota 8 para ele, tá? É um sistema leve, fluido, tem esses pontos que eu coloquei para vocês, tem os pontos talvez da máquina que você tenha aí na sua casa, tem um hardware melhor, então ele vai funcionar melhor ainda, tá? Mas levem esses pontos em consideração, analisem, vê se vai te atender, não sai instalando, não sai colocando dual boot, porque vai dar uma embolada nos teus arquivos, você não tem como você migrar as cegas, sair logo do Windows e ir para o Fide, vai devagar, vai testando e vai vendo se adapta ao sistema, se vai te atender. Para mim, por hora aqui, por essas questões que eu falei para vocês, não tem me atendido muito, não tem nada a ver com o Fide, é uma questão pessoal e de hardware, algumas limitações aqui minha do hardware, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, novamente, nada contra, adorei o Fide, espero no futuro aí poder voltar a usar, enfim, é só o projeto não está no começo, ele já tem uma estrada aí, mas ao longo dos anos, ao longo da galera vai usando, vai otimizando, quem sabe daqui a 1 ano, 2 anos ele esteja rodando aí melhor, volte mais atualizado, volte mais repaginado. Sinceramente vou dizer para vocês, não vejo necessidade nenhuma de trazer esse container Linux. Para mim isso é completamente desnecessário. É interessante num primeiro momento, mas aí acaba fazendo isso que eu falei para vocês, acaba trazendo essa confusão. Aí você quer habilitar o container para instalar algumas aplicações, aí hora você está usando o Linux, hora você quer usar o Windows, hora você está usando o Gentoo, que é a base do Chrome OS, hora você está usando Android, então a questão ali não ficou muito legal, né? Talvez se eles se concentrassem em fazer um sistema Linux só com Android, esquecer outras coisas, esquecer essa questão de nuvem, sair um pouco do Chrome OS, enfim, não sei qual é a saída. Eu sei que tem que dar uma enxugada um pouco melhor nisso. Na minha opinião, não tem necessidade de ter esse container Linux que deu uma embolada aí, tá? É minha opinião, vocês deixem aí os comentários, críticas, sugestões e vamos nessa, tá bom? Espero que eu tenha ajudado. Qualquer dúvida, comentário, e é isso. Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima. Fui!